gente, tudo bem? Mary and George é uma das mais recentes produções lançadas na Starz e uma das mais polêmicas também, tá? A série foi lançada recentemente lá no exterior, no mês passado. Aqui no Brasil, por enquanto, nós ainda não temos um streaming onde nós conseguimos assistir a série de forma legal, mas eu vi que algumas pessoas já estão assistindo e comentando bastante sobre a série. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouquinho sobre quem foi a família Villiers, quem foi George, quem foi Mary e um breve resumo de toda essa história deles. Como eu disse pra vocês, essa aqui é uma série super polêmica. Através dos trailers, vocês já conseguem perceber o quão polêmica essa série é. Este drama histórico conta a história real de Mary Villiers, que é condessa de Buckingham, e do seu filho, o George Villiers. Juntos eles traçam esquemas, seduzem e matam tudo isso para conquistar a corte inglesa e também o amor do rei Jaime I. É super importante lembrar que essa produção aqui é uma produção baseada em um livro. Livro este que tem o nome de O Assassino do Rei e é um livro escrito por Benjamin Woolley. E para você que curte obras de época, produções inspiradas e baseadas em livros, e ainda mais quando essas produções retratam a vida de um personagem histórico, essa série aqui é para você, mas levando em consideração que temos muitas cenas quentes, afinal de contas estamos falando de uma produção da Starz que não poupa esforços em trazer cenas eróticas, principalmente quando nós estamos falando de produções de época. Sempre tem uma pitada de cenas eróticas, então é bom levar isso em consideração ao assistir Mary and George. E aqui nós vamos acompanhar a ascensão ao poder do George Villiers, que nesta produção está sendo interpretado pelo Nicholas Grizzini, a sua mãe, a Mary Villiers, que está sendo interpretada nessa produção pela Julianne Moore, que eu tenho certeza que está belíssima, e interpretando o rei Jaime I, nós temos o Tony Curran. E, inclusive, o seu personagem, o rei Jaime I, ele foi descrito pelo historiador Michael B. Young como, abre aspas, a figura homossexual mais proeminente do início do período moderno. Bom, George Villiers, ele é filho do Sir George Villiers com a Mary Villiers. Ele nasceu em Brooksby, no interior da Inglaterra, em 28 de agosto de 1592. Bom, lá em 1606 foi quando seu pai faleceu e ele tinha apenas 14 anos de idade. E dessa forma, quem decidiu ali o rumo dos anos futuros da vida do George foi a sua mãe, a Mary. E diferente do que se pode pensar, os Villiers, eles nunca tiveram muito dinheiro. A mãe do George, a Mary, teve que mexer alguns pauzinhos ali para conseguir algum dinheiro, para enfim conseguir encaminhar o seu filho para a corte francesa, que foi onde ele aprendeu um pouquinho de esgrima, a falar francês, a dançar, uma verdadeira preparação para a corte inglesa do século XVII. Logo após levantar todos esses recursos para que ele pudesse ter estas aulas na França e também ter um bom guarda-roupa, um guarda-roupa adequado para frequentar a corte inglesa, só aí ele foi encaminhado para a corte inglesa do século XVII por sua mãe, Mary. E, inclusive, na época, ele foi descrito pelo Godfrey Godman, que mais tarde veio a se tornar um bispo. Ele descreveu o jovem George como o homem mais bonito da Inglaterra, pontuando, abre aspas, seus membros tão bem compactados e sua conversa tão agradável e de uma disposição tão doce. Fecha aspas. O George era considerado uma pessoa muito bonita. A própria mãe dele, em alguns momentos, na série da Starz, menciona o quão bonito ele é, né? O quão bonito o seu rosto é. E tem até uma fala da Julianne Moore, né? Da Mary Villiers, na verdade, na série Mary and George, onde ela fala: se eu fosse um homem e tivesse esse seu rosto, eu com certeza conquistaria o mundo todo. Lá em 1614, quando George tinha por volta ali de 20 anos de idade, ele chama a atenção do então rei da Inglaterra, Jaime I. Foi durante uma caçada em uma aldeia quando George se tornou um dos favoritos na corte, substituindo o então conde de Somerset, que até então era um dos favoritos do rei. E logo após conhecer o rei Jaime e cair um pouco ali nas suas graças, ele teve algumas nomeações, que foi quando ele teve essa oportunidade de passar mais tempo ao lado do rei, de ter mais momentos junto dele, que foi quando o George conquistou ainda mais a admiração do rei Jaime, que neste momento veio ele chamar de Stanley,
um apelido um tanto quanto carinhoso, já que ele tinha um rosto de anjo, que foi uma referência ao Santo Estevão, que também tinha um rosto de anjo. Lá em 1615, ele foi nomeado pelo rei Jaime como cavaleiro do quarto de dormir, que nada mais era do que um cortesão que ajudava o rei Jaime a se vestir, a fazer as suas trocas. Em 1616, ele se tornou legitimamente um nobre, visconde de Villiers, e foi feito também cavalheiro da jarreteria. E lá em 1617 foi quando ele foi nomeado o Conde de Buckingham. E alguns anos depois, em 1623, ele de fato veio a se tornar o Duque de Buckingham, o primeiro Duque de Buckingham da história. E com essa nomeação, o George, ele alcançou ali um dos auges da sua vida, né? Porque ele foi um dos primeiros a ser nomeado Duque, não por pertencer a uma família real, mas sim por nomeação. Mas para o rei, o George era quase que como um membro da sua família mesmo. E, inclusive, existem algumas cartas documentadas. Vou deixar um trechinho passando aqui para vocês dos dizeres dessas cartas, onde George e rei Jaime trocam algumas palavras de afeto, algumas palavras carinhosas entre si. E é interessante falar que algumas dessas cartas mostram um pouco mais sobre o relacionamento amoroso desses dois, bem como algumas cartas dão a entender para alguns historiadores que o rei James teve em George Villiers o seu último amante. E ele teria sido, inclusive, o seu maior amante. E sobre a Mary, enquanto o poder do George crescia, obviamente que esse poder da mãe dele também se elevava. A Mary arquitetou tudo para que isso pudesse acontecer. Ela foi extremamente importante na ascensão do George, porque foi tudo arquitetado por ela. Foi tudo minuciosamente arquitetado pela mãe para que o George viesse a se tornar quem ele foi. Não sei se ela tinha essa ambição de que ele pudesse se tornar ali um dos primeiros, ou primeiro, na verdade, Duque de Buckingham, mas a verdade é que ela sempre sonhou alto pro filho. Ela sempre quis que ele fosse muito, que ele chegasse muito longe. Em 1618, ela se tornou Duquesa de Buckingham e sempre frequentava a corte, sendo parceira de cavalgadas de Jaime I. E, inclusive, o rei James chegou até mesmo a dizer que ele não vivia para outro fim a não ser promover a família Villiers. E não parando por aí, a Mary Villiers também arquitetou para o seu filho um casamento, com ninguém menos que a Lady Catherine Manners, que era a mulher mais rica do país e uma herdeira do Conde de Rutland, a sexta herdeira do Conde de Rutland. Bom, com isso, obviamente que ela conseguiu ali que algumas pessoas a odiassem o George, dizendo que ela teria inclusive aprisionado a Catherine com o George por uma noite, e isso teria manchado o nome da moça para sempre, forçando a se casar com seu filho, mesmo contra sua própria vontade. E em 1625, quando o rei Jaime I estava em seu leito de morte, e a Mary discutiu com um dos médicos que cuidava do monarca neste momento. Esse médico foi questionado pela Mary porque este tratamento não trazia respostas positivas, e a sua influência era tanta, gente, que o homem acabou sendo afastado da corte. Como eu disse pra vocês, essa série ela vem mostrar a ascensão do George Villiers, mas ela também traz a queda do mesmo e da Mary Villiers, e lá em 1628 é quando nós temos a queda do George. 3 anos após a morte de Jaime I, George Villiers foi morto a facadas por John Felton, um tenente do exército inglês que sentiu que havia sido enfraquecido depois da promoção para Duque do George. Mary, 4 anos após, em 1632, tinha cerca de mais ou menos 62 anos. Nos dias atuais, tanto a Mary quanto o George, eles estão enterrados na abadia de Westminster, na Inglaterra, em Londres. Obviamente que tem muitos outros detalhes no meio do caminho. Eu te sugiro assistir a série quando ela chegar aqui no Brasil, se a história do George e da Mary te interessou. Mas eu deixarei o link aqui no box de descrição da fonte que eu utilizei para fazer esse vídeo, bem como outras fontes onde vocês conseguem acessar e conhecer um pouco mais também da história do George e da Mary. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desses personagens, dessa série tão polêmica, dessa nova série tão polêmica da Starz. E me conte aqui abaixo se você já assistiu Mary and George, se você pretende assistir quando for lançado aqui no Brasil, comenta aqui abaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Vejo você no próximo vídeo, um super beijo e até lá! Tchau!